Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Que show tá aqui com vocês. Maravilha, vamos ver quem vai entrar para a gente bater um papo, falar um oi. Quero muito que vocês participem, que hoje vai ser muito bacana. Estou estreando Liderança Inovadora Live, todas as terças-feiras, meio-dia e dois, uma live com alguém, com algum convidado bem especial, para a gente conversar sobre principalmente sobre liderança inovadora, né? Como ter uma melhor liderança, como ter mais resultados na sua empresa, mais resultados nos seus negócios. Estou vendo que o Henrique Corvello está aí. Fala, Henrique, que ótimo que você está aqui, cara. O Glauco já está a postos, daqui a pouco eu vou chamá-lo para participar. E só queria fazer um esquenta aqui com vocês, que assim, o Glauco, eu vou falar, vou já adiantar quem é o Glauco, tá? O Glauco eu conheci, tive o prazer de conhecer o Glauco na... Eu vou contar quando o Glauco estiver aqui, daí eu já levanto a bola dele, porque é melhor, né? Vocês já conheceram um pouco melhor o Glauco. Fala, Caio, tudo bom? Rita, tudo jóia? Que bom que você está aqui. Legal, gente. Pessoal, posso pedir um favor para vocês? Vão mandando bastante coraçãozinho, clica bastante no coração porque vai chamar as pessoas que estão querendo participar, que ainda não viram que a live entrou, e o Instagram começa a compartilhar para eles que a live está rolando. Então, quanto mais coraçãozinho vocês puderem colocar, o pessoal vai ficar sabendo mais que está rolando, tá ok? Vamos lá. Oi, turma, muito bem. Então, deixa eu chamar o Glauco para participar. Legal, gente. Obrigado pelos coraçõezinhos. Vamos mandando. Olha o Glauco aí, Opa, gente. e aí, pessoal? Não é que ele veio mesmo? Tudo bem? Tamo Pessoal, pra junto. vocês não se confundirem, tá? O Paulo sou eu, né? Sem óculos, e o Glauco é o de baixo. De Dois óculos. barbudos, né, cara? Tudo primo, né? Tudo primo, tudo na mesma família, né? Tudo bom, Glaucão? Como é que você tá, cara? Tudo bem, Paulo. Pô, obrigado pelo convite, cara. Você sabe que eu sou muito fã do teu trabalho. A gente se conheceu aqui, né, cara? Ó, o meu copinho aqui, ó. Imersão best-seller, né, cara? Best-seller. Estamos Gente, essa pra quem jornada de nos... escrever o nosso livro, né? E foi um prazer enorme te conhecer lá. Virei seu Obrigado, fã cara. aí, cara. Eu acho que o conteúdo que você É traz no mútuo. mercado hoje, da liderança inovadora, de como o líder tem que se posicionar, né, cara? Nessa nova era de negócios que eu tanto falo para a galera, é fundamental para resultados aí esperados, né, cara? Sim. Gente, deixa eu falar. O Glauco está falando, para quem não sabe, tá? A Imersão Bestseller é um treinamento que a gente fez com a Roseli Boschini, que é presidente da editora Gente, a editora que mais botou livro para vender o ano passado, né? Com tanto de problema que o mercado editorial estava, mesmo assim os caras estão lá em cima com uma administração muito maravilhosa e a gente se conheceu lá, né? E o Glauco ele tem essa proposta, ele tem uma mentoria, tem um trabalho magnífico de ajudar as pessoas a melhorarem os networks e fazerem melhores negócios. Network não é só para, a gente já vai falar um pouquinho, né? Não é só aquele bate-papo, né? Não é só tomar não é só um happy hour, né? É o happy hour também, mas está longe de ser só isso, ou também está longe de ser só troca de cartão, não é isso, Glauco? Cara, assim, eu acho que a palavra networking, né, cara, como algumas palavras aí no mercado, elas têm tomado uma interpretação errada, né, cara? Assim, o networking ele é muito mais do que só a palavra de você ter uma rede de contatos e você usufruir dessa rede, né? A gente está falando aqui de relações com reais significados, né? E com esses reais significados você consegue ter resultados realmente incríveis, né? E isso foi comprovado por mim na minha jornada como empreendedor corporativo, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esse termo do empreendedorismo também. Eu fui executivo de mercado durante 15, 16 anos. Se eu pegar aqui a época que eu fui CEO também de uma rede de franquias multinacional, né, cara? E depois eu comecei essa minha jornada de mostrar para as pessoas que existe mais poder no networking dela, nas relações que elas têm no mercado, do que elas podem imaginar. E isso é um processo de, primeiro, bons negócios, segundo, de ótimas relações no mercado para tracionar oportunidades, e oportunidades vão ser transformadas em negócios. E três, cara, o processo de você se movimentar no mercado.
né? Você conseguir movimentos laterais, ascendentes, alguns passos atrás que você tem que dar, porque é normal, né, cara? A vida é feita de picos e vales, né, cara? Mas quando você tem o teu networking nutrido, né, da forma certa, do jeito certo, eu não tenho dúvidas do que você pode construir a partir dele, né? E é isso que eu venho me propondo a mostrar para o mercado, né? Tava até em mentoria agora aqui, um aluno meu chorando aqui, cara, que perdeu uma conta importante e tal, e a gente se foca muito no problema, né, cara? E a gente começou a olhar aqui para a questão dos resultados que ele fez. Ele está na mentoria comigo há 6 meses, né, cara? Esse cara já cresceu 26% o faturamento dele em 6 meses, né? Se a gente pensar no Brasil, né, que não vai crescer 1% esse ano, né, cara? E essa conta que ele perdeu, né, que foi lá uma sacanagem, e as sacanagens vão acontecer, não vamos ficar aqui vendendo pílulas mágicas que as coisas são maravilhosas, que não são, né? O mundo do negócio né? nossa cotovelada aí. Infelizmente, né, cara? Mas, poxa, ele estava muito triste com isso, que foi realmente uma roição de corda que aconteceu, e é natural isso acontecer também. Só que, ao mesmo tempo, cara, ele já conseguiu suprir esse buraco, vamos dizer assim, que foi aberto sem ele ter isso no planejamento dele. Na verdade, ele já superou essa marca. Então, cara, eu acredito muito no que eu estou falando. Eu tenho resultados realmente muito legais aí com a minha galera. Eu fico muito feliz com isso. Show. Esse trabalho é muito legal, né? E eu acho legal que você comentou aí sobre o empreendedor, o network, o empreendedor. E, assim, eu vejo que o networking também tem muito a ver com a nova forma de liderar, né, Glauco? A gente estava conversando isso há pouco tempo. E estava falando sobre a nova forma de liderar, porque antigamente, né, eu achei ótimo, né, eu ouvi esses dias a expressão top goela down, né? Então, antigamente os caras faziam, né, o chefe faz você fazer as coisas top goela down. E a gente está falando que a forma de lidar, a forma de tratar, a forma de fazer e convencer as pessoas a fazerem as coisas mudou. Mudou porque eu acho muito legal, viu, Glauco? Eu ouço muito de alguns clientes com quem eu trabalho, que eu ajudo a ir para outro estado, que eles falam assim: as pessoas hoje não têm mais compromisso com nada, qualquer coisa elas vão embora. Eu falei: não, brother, se elas estão indo embora não é que elas têm compromisso com nada, elas não têm compromisso com você. Que tipo de relacionamento você tem com os seus funcionários, né? Então você vê, o cara quer ter um bom relacionamento com o cliente, mas não tem um bom relacionamento com o funcionário. E networking parece que é uma coisa que faz da porta para fora. E como que fica isso da porta para dentro, né? Cara, é muito louco, né? De novo, é o processo de interpretação da palavra, né, cara? Então vamos lá. Vamos entender que a gente está dentro de um ecossistema de negócios, né, cara? Seja para fora ou seja para dentro. Né? Ótimo. Exatamente. Esse ecossistema que a gente está inserido, a gente tem algumas coisas que orbitam por ele, né? Equipe, clientes, fornecedores, mercado, investidores. Aí você pode escolher aquilo que for dentro da tua realidade. Como é que você trabalha esse teu ecossistema de negócios num processo de relação com todos esses orbitais, vamos chamar assim, que tenha congruência, acho que a melhor palavra é essa, cara, que tenha congruência com o propósito da sua empresa, tá? Então, assim, cara, eu tenho cases, cara, muito interessantes, quando a gente entra, né, quando eu fazia consultoria era mais comum, né? Hoje eu só faço as mentorias mesmo e tenho minha turma de elite aqui, os grupos da Masterclass e tal. Era comum a gente ver, cara, uma relação da empresa com os fornecedores destrutiva. Né? Mas o que acontece quando você tem relações como essa? O teu fornecedor atende o teu mercado. Se você tem uma relação de dedo no olho, soco na boca, ele vai falar isso para o mercado. E o mercado começa a ter uma interpretação sua diferente, talvez, da realidade. Por quê, cara? Todos somos gestores de percepção. E até que essa percepção tenha um significado, a gente vai buscar, dentro das nossas experiências, qualquer tipo de relação para trazer significado. Nosso cérebro funciona assim, né? Você manja até mais do que eu dessa parte, né? Mas ele busca significado a todo momento. Vamos olhar para dentro da empresa, né? É a mesma coisa, né? Se eu sou um líder e eu tenho uma relação tóxica com a minha empresa, tenho uma relação
onde eu não consigo estabelecer propósitos claros, direções claras com a minha equipe, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter ruídos de comunicação, eu vou ter ruídos de valores virtuosos, eu vou ter ruídos de propósito. Então, sim, cara, a tendência é esse negócio realmente não dar certo. Né? E, porra, na minha experiência aí, falei um palavrão, desculpem, força do hábito, né? O palavrão traz o poder. Oi? Ó, eu tô com o meu staff aqui, falou que a Carol Martins entrou. Carolzinha, Carol tava em live ontem, obrigado pela presença. Eu vi, muito boa a live com a Carol. Carol, parabéns aí, né? Você tava com um fera e ele tava com uma fera, pelo que eu vi aí, né? E até o Maurício disse aqui, ó, minha esposa como líder tinha que ver isso, cara. Então, vamos fazer o seguinte, galera, tá vendo o aviãozinho que tem aí, ó? Convida lá, compartilha essa live, vamos fazer essa live do Paulo aqui bombar, entendeu? Porque esse é um assunto muito importante, né? Então, quando a gente fala de networking para dentro da empresa, Paulo, eu vejo 3 tipos de networking para dentro da empresa, tá, cara? Espera só um pouquinho, pessoal. Anota isso que o Glauco vai falar. É sério. É sério. Pessoal, Maurício, Henrique, quem mais? Ó? Gilmar, Adler, doutora Luciana, Praguian. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Karina, Luiz Gonzaga. Gente, anota isso que o Glauco vai falar, que isso é um tesouro. Quais são os 3 tipos de networking que ele vê dentro de uma empresa, que tem dentro de uma empresa, que são fundamentais? Você que lidera, você que tem equipe, você que tem um negócio, entender como é que funciona esse negócio para você lidar melhor com a sua equipe, lidar melhor com as pessoas que estão aí contigo. Se liga, solta aí, Glauco. Vamos lá, então, para você que é líder hoje aí na tua empresa, para você que tem esse anseio de ser um líder, tá nessa jornada, existem 3 tipos de networking quando a gente olha para dentro da empresa. O primeiro é o networking operacional. O que eu estou querendo dizer com networking operacional? Toda vez que você vai implementar alguma coisa, né, implantar alguma coisa, e depois você tem o processo de implementação, são 2 coisas diferentes, implantação e implementação. Depois o Paulão discorre sobre o assunto, que ele é bom nesse negócio aí também. Mas quando você vai implantar um projeto, você vai fazer alguma coisa que é importante, você precisa contar com o teu networking operacional. Por quê? Ele é importante para o processo de execução. Tá? Então eu tenho que implantar um projeto, tenho que fazer uma coisa nova, tenho que desenvolver alguma coisa. Eu vou usar das relações que eu tenho dentro da empresa, tá? Para me ajudarem a fazer essa implantação e depois essa implementação do que eu tenho que fazer. Então, a finalidade desse tipo de networking é garantir aí a coordenação e a cooperação de pessoas importantes para este foco. Beleza? Até aqui estamos juntos? Tá? Sobre um monte de informação, achei fantástico. Sobre um monte de informação. O pessoal está curtindo. Ó. Li Ventura falou que já até compartilhou. Gente, então, ó, olha só que interessante. O Glauco está falando uma coisa que é muito bacana. O network operacional está em você lidar com as pessoas que vão executar as coisas. Porque, assim, vamos lá, dentro da questão de liderança, isso é fundamental, né? A gente estava falando sobre o top goela down, né? Que é empurra a boca, ó, eu boto o crachá na mesa, quem manda sou eu, vai lá e faz. Vai fazer? Vai. Mas, sabe, não vai ser sorrindo, não vai ser com tanta vontade, não vai ser tão bom. Mais importante do que você usar a sua autoridade é você usar a sua capacidade de as pessoas fazerem o que você pede porque elas querem fazer, né? Eu tenho um case que me ensinou muito sobre liderança. Eu participei de um projeto em que eu tinha que implantar uma nova versão de um software num banco e eu não tinha autoridade sobre ninguém, só que eu tinha que pedir as coisas para as pessoas que tinham cargos altíssimos dentro do banco, um ego enorme e coisas. E, cara, eu não tinha poder nenhum. Eu tive que fazer esse network operacional, operacionalizar, inclusive, pessoas acima de mim, simplesmente conversando, movimentando, fazendo a coisa acontecer, porque senão, o que adiantar? Eu chegava e falava, se você não fizer... não posso fazer nada, não tinha poder, né?
E eu acho que um líder, mesmo ele tendo o poder de falar assim, cara, quem manda aqui sou eu, quanto menos ele fala isso, mais ele cresce, não é? De novo a gente cai na questão do significado, né, cara? A gente busca significado a todo momento, né? Então, assim, poxa, eu vou fazer algo que eu não estou entendendo, eu tenho que fazer por fazer, isso que você falou. Ele vai fazer na crachazada. E vamos lá, né? Vamos ser aqui extremamente transparente e brutalmente honesto com todo mundo que está aqui com a gente, né, cara? Isso vai acontecer. Não vamos ser piegas aqui, isso vai acontecer. Tem momentos que isso vai ter que acontecer de alguma forma para o negócio andar. O que a gente está falando é o seguinte, cara, existem pontos cegos quando a gente fala de relacionamento, vamos usar a palavra networking aqui, né? E esses pontos cegos atrapalham o nosso processo. Então, se você consegue uma comunicação clara nessa tua relação, para que a pessoa que tem que executar faça sentido para ela o que ela está fazendo, porra, vai ser muito diferente, porque o próximo projeto, porque não para em um, né, ele vai ser um cara que vai ser um aliado, ele não vai ser aquele cara que não é um aliado seu, que é um inimigo no campo de batalha. Ele vai ser um aliado, porque fez sentido para ele tudo que foi falado ali, né? Então, esses pontos cegos do que a gente tem, e às vezes parece que é a forma mais natural de você, na hora que a gente fala assim, pô, Glauco, mas isso é óbvio. Galera, mas o óbvio é aquele negócio que alguém simplifica pra gente, né? E aí você fala, pô, Depois, é óbvio. Né? depois que você sabe a resposta, tudo é óbvio, né? Vamos lá. Quantas ideias que estão no mercado aí que você fala assim, porra, por que eu não pensei nisso? Era tão óbvio. Uber, Airbnb, patinete, esse cacete todo. Entendeu? Então, assim, cara, o óbvio também não é tão óbvio assim. Esses pontos cegos que acontecem no nosso dia a dia como líderes de uma empresa, né, como executivo ali tocando alguma coisa, eles são, cara, assim, eu chamaria até de um possível vilão, né, do networking aí. Eu tenho 5 vilões do networking aí, que depois der tempo a gente fala um pouquinho sobre eles, né, cara? Mas ele seria um grande vilão, né? Porque, cara, você vai precisar de outras pessoas para implementar. Então, o networking operacional, tenho na cabeça de vocês que é o seguinte, para você executar alguma coisa, tá? Esse é o processo. Depois você vai ter o networking. Qual é o segundo agora, Glauco? Agora o pessoal quer saber qual é o segundo tipo de networking que acontece. Pessoal, tem uma pergunta aqui, Paulo, o Gonzaga Aguiar. Assim como devemos cuidar do nosso interior, temos também que cuidar do interior de nossa empresa. Faz todo sentido cuidar, é isso aí, cara. Eu concordo. Tem que cuidar. Pessoal, vocês estão curtindo? Vocês estão acompanhando aí? Está fazendo sentido isso que a gente está falando? Vocês estão vendo que isso está acontecendo no dia a dia de vocês? Como que está essa sensação? A gente está falando de networking interno, né, dentro da empresa e como melhorar a relação dos líderes com os colaboradores a partir disso, né? Vocês estão curtindo? Dá um sim, estão curtindo, manda um coração. A gente adora. Ô, Madê, obrigado pela presença aí. Madê, grande amiga, trabalhamos juntos também no mercado corporativo. Olha lá, a galera tá curtindo. Bora lá, então. Ótimo. Galera, o próximo networking para esse mundo mais intra, né, dentro aí das empresas, eu chamaria de um networking estratégico. Tá? O networking estratégico, ele nos ajuda a gente atingir os nossos resultados, a bater as nossas metas. Ó, mandaram um genial ali, hein? Obrigado, hein, cara. Hora que eu chegar nesse... Deixa eu só comentar. Esse daqui é o Henrique Corvello. Ele é presidente, CEO da King Pedals. Faz pedais de guitarra maravilhosos, cara. Legal, parabéns. O Luiz é lá do Sul. Autor também. Então, assim, cheio de gente legal aqui com a gente. O networking estratégico, ele funciona para isso. É quando você olha, mais uma vez, cara... para suas relações, para os seus contatos, para as pessoas que você se relaciona, para aquele monte de cartão que você tem guardado na gaveta, né? O teu caderninho de anotações, com um monte de nome ali, e que você nunca faz contato com essas pessoas, que você só faz contato quando você precisa, e aí você se apresenta extremamente extrativo, né? Extrativo. Cara, pra mim é o seguinte, bicho, a gente aprendeu isso na escola, né, meu? A questão de distração. Vamos olhar pra natureza. Eu vou lá, síndrome do lenhador, né, Paulo? Machado na mão, plau, 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 plau. Derrubei todas as árvores, não plantei uma semente, né? Eu olho pra trás, cara, não tenho nada para colher de novo. O problema é quando o cara tem a síndrome do lenhador misturada com a síndrome do empreiteiro. Cara, ele derruba as árvores e cimenta ainda o jardim que ele tem, cara.
ferrou mais ainda, né? Sim. Então, como a gente não nutre o nosso networking, e para isso precisa ter disciplina, tá? E eu escutei isso de um alto executivo, um diretor fudido lá do mercado financeiro que eu tinha relacionamento, que ele não sabia fazer networking, cara, né? Enfim, mas o networking estratégico, o que eu quero que vocês entendam e faça sentido para vocês, lembra que eu vou sempre perguntar isso, né? Se está fazendo sentido, é quando você estabelece as suas conexões, os seus relacionamentos em prol dos seus objetivos. Quem são as pessoas que podem te ajudar? Só que para isso, você precisa testar o teu networking, precisa ver como é que ele está. Primeiro, qual é a nota de relacionamento que você tem com essas pessoas, tá? E qual é o potencial que você tem com essas pessoas, tá? Isso aconteceu comigo. Eu testei esse networking, isso faz parte da minha metodologia hoje e é isso que eu ensino nas minhas mentorias aqui com a galera, principalmente as mentorias focadas em networking para negócios, tá? Mesmo processo de transição de carreira e tal, que a gente vai entrar no outro networking, que é o networking pessoal, tá? Então, o networking estratégico é o seguinte: quem são as pessoas que você consegue trabalhar, que você consegue se conectar para te ajudar na meta, no resultado que você está esperando, tá? Então, isso tem que ser construído na linha do tempo, isso tem que ser construído de forma muito criteriosa de quais são as pessoas e nesse processo tem que ter proximidade, reais intenções, intensidade. Caneta e papel aí na mão, anota isso que o Glauco está falando agora. Glauco, repete de novo cada um desses itens aí para o pessoal entender o que é fundamental para ter um networking estratégico. Os 4 pontos, quais são? Proximidade, reais intenções, intensidade e acompanhamento, tá? Esses são 4 pilares fundamentais aqui para você construir a tua base de networking, tá? Excelente. Então, fala aí, Paulo, fala aí. Não, excelente. Eu acho que isso daí é uma coisa que muitas vezes a gente vê dentro da empresa mesmo, né? Então, eu me lembro que tinha um cara que, isso daí que você falou de ser como que é? Extrativo. Extrativo, adorei, né? Eu me lembrei de uma vez, cara, eu era um dos caras que conhecia, era um dos poucos especialistas numa tecnologia, num software, né? E um cara que eu não conhecia direito, cara, não conhecia direito ele. E um dia o cara veio na minha mesa, fala, Paulo Bonfim, como é que você tá? Até tomei um susto, né? O que tá acontecendo? Falei, sim, né? Só respondendo a Simone, Simone, fica 24 horas salva, mas eu vou dar um jeito depois de baixar e compartilhar. Fica tranquilo, tá, pessoal? Se vocês pegaram agora, depois a gente vai compartilhar inteiro o negócio. E aí o cara veio, não, eu precisava fazer esse negócio, piriri, pororó, e você é o cara, tal, não sei o que. Tá, ok, vamos lá, deixa eu fazer para você. Fui, parei o que eu tava fazendo, ajudei lá, resolvi o cara. Brigadíssimo. Cara, no outro dia eu passei pelo corredor pro cara, o cara quase passou em cima de mim, não olhou pro lado. No outro dia também, eu ia cumprimentar, o cara não olhava na minha cara. Passou uns 3 dias, o cara cata a volta, Paulo Bonfim, é o meu nome, sim. Poxa, por que não sei o que, não sei o que lá, sei. Falei, bom, vamos dar o benefício da dúvida. De repente o cara é cego a meio metro de distância, não enxerga, né? Então fui lá, ajudei o cara, né? Cara, passou um dia a mesma coisa. No outro dia o cara não olhava na minha cara. Passou mais uns dias, volta o cara. Paulo Bonfim, fala, brother, o que você quer? Não, é que eu tô precisando do negócio. Tá, então faz o seguinte, pede pro meu chefe pedir pra mim, e aí depois ele fala comigo, não preciso falar com você. E eu vejo quando dá pra resolver. Cara, o cara queimou a ponte total. Mas é isso, cara, assim. Total. Cara, vai acontecer. A galera que tá assistindo a gente aí, Simone, Igor, Lígia, galera toda aqui, Li Ventura, Simone de novo, enfim. Pessoal, vai acontecer, tá? Vai. Porque a gente não foi forjado, né, para isso. A gente não foi moldado para isso. A gente vem da antiga economia, né, cara? A gente vem da velha economia, da era industrial, onde a produtividade, processos e tal. Então, isso vai acontecer. A gente está numa nova era de negócios agora, cara, que a gente já passou pela era do conhecimento, já entramos na era da imaginação, e daqui a pouco a gente vai estar numa outra era aí que não tem uma definição. A gente pode ir lá
vê lá o livro do Sandro Magaldi, Gestão da Manhã, né, cara, entre outros, né, Indústria 4.0 do que está acontecendo. Agora, sim, o que vocês precisam entender, de novo, que faça sentido para vocês, é o seguinte, cara, tudo que for possível ser automatizado, a gente vai fazer. Quantos empregos estão morrendo, quantos empregos estão nascendo? O que vai sobrar para a gente fazer, nós seres humanos, é a questão nobre, que são as negociações e os relacionamentos. Tá? Então, se você não entender, a partir de agora, desta live aqui, que o seu networking, as suas relações, tem mais poder do que vocês podem imaginar, desculpem, vou ser brutalmente honesto aqui, vocês estão full, beleza? Tá? Então, networking estratégico, pensem que ele é o diferencial, tá, que você tem que ter, tá, e a capacidade de entender para onde você tem que caminhar e que pessoas que você pode contribuir, olha a palavra, hein, cara, eu poderia falar usar, tá? Né? Mas contribuir com essas pessoas para que elas contribuam também com o seu projeto. Tá? É muito mais sobre o outro do que só sobre a gente. E a gente tem essa visão umbilical muito forte. Né? É um lance que eu outro dia até eu estava conversando com um cara, porque assim, né? Eu falo que o que eu vejo e o que eu ensino para as pessoas, assim, os negócios, para eles vencerem, eles precisam ser competitivos. E as empresas que sobrevivem são as mais competitivas. E um cara falou assim, não, mas eu acredito que precisa de colaboração. Cara, você colabora com quem está no mesmo propósito que você. Com quem está vindo do outro lado, cara, você tem que competir. Então você tem que olhar nesse sentido e principalmente competir consigo, mas com tudo aquilo que vai contribuir para que você dê certo, você tem que colaborar de alguma forma. Inclusive, às vezes, colaborar com o próprio adversário, né? Então, se você vai ficar sozinho em certos lugares ou se você precisa de algo que o outro tem, cara, você tem que compartilhar, colaborar para crescer junto, né? E internamente, muitas vezes, eu vejo isso também, né? Eu vejo que tem empresas que alimentam relações tóxicas entre os colaboradores para não ter esse tipo, né? São líderes que não têm uma visão de como ter esse tipo de network estratégico e disseminam uma cultura interna na empresa em que as pessoas se batem, os departamentos estão um competindo com o outro. Conflito, né, Paulo? Total. A gestão por conflito. A gestão por conflito, ela foi usada durante muitos anos, né, cara? E ela dá resultado. Só que ela, cara, ela também faz... Tudo dá resultado, né, cara? Tudo dá resultado. Uma bomba atômica dá resultado, mas é meio catastrófico, né? Então, quer dizer... É uma questão de escolha, né, cara? Eu acho que, para mim, a vida é feita de escolhas, né, cara? Quando você não faz escolhas na vida, a vida faz essas escolhas para você. E quando ela não fizer essas escolhas para você, alguém vai fazer essas escolhas para você. Então, ao longo prazo, essas coisas tóxicas, elas acabam com a empresa, né? Porque assim, é isso que você falou. É um monte de gente cortando árvore e cimentando. E, quer dizer, total. E depois você vai colher o quê? Você não vai colher nada. Então, do mesmo jeito, essas relações são... Se a gente não pensar como que a gente quer ter relações com as pessoas, por quanto tempo, né? A gente tem falado muito... E eu vejo as pessoas falando muito sobre o tal do jogo infinito, né? A gente tem que ter uma mentalidade de jogo infinito. Cara, o mundo é um lugar muito pequeno, né? Eu falo isso, eu conto uma história de uma vez, né? Eu encontrei muita gente em muitos lugares muito inusitados, né? E eu falo para as pessoas, o mundo é um lugar muito pequeno, a gente encontra as pessoas, né? Eu já viajei bastante e encontrei pessoas em lugares que eu nem imaginava, pessoas totalmente desconexas com aquele lugar, pum, a gente deu de cara. Então, teve uma vez que tinha um rapaz que trabalhava comigo num banco e ele chamava Paulo também. O cara era grandão, forte pra caramba, ele era lutador de MMA. E ele queria sair da área de tecnologia para ir lutar em MMA. E aí ele já estava querendo arrumar motivo para sair. Um dia a chefe dele pegou meio pesado com ele saiu, pô, amanhã eu vou chegar lá, vou quebrar alguma coisa, vou causar para me demitirem. Aí eu saio e vou fazer o que eu quero. Eu falei, não, cara, se você vai sair, sai de boa. Para você não sabe amanhã. Ele, não, mas eu não quero nunca mais trabalhar com isso. Eu falei assim, não é questão disso, cara. Você queima um filme com alguém, amanhã essa pessoa está num lugar importante, amanhã você vai pedir patrocínio para alguém e essa pessoa vai ser o dono e vai falar, esse cara aqui é um destruidor, um cara que não vale a pena. E eu falei, e o mundo é um lugar muito pequeno. E a gente desceu, né, a gente pegava fretado, desceu no meio do caminho porque ia encontrar com a minha esposa. E a gente ficou esperando na frente de um prédio. A minha esposa ia passar com o carro. E eu falando, porque, cara, o mundo é um lugar muito pequeno. E ele não estava muito convencido.
Aí atrás de mim eu só escutei assim, ô Bonfim, o que você tá fazendo aqui? Eu olhei para trás e saiu um cara que tinha trabalhado comigo numa outra empresa, numa outra época. Ele, Paulo, agora eu acredito em você, cara. O mundo é um lugar muito pequeno mesmo. Cara, é pequeno, bicho. Você não E, sabe com quem que você pode trombar, né? e esse teu exemplo aí, cara, nos leva ao último networking, é o networking pessoal. Né? Que existe uma característica muito comum para quem está no mundo corporativo, para quem está empreendendo, né, dentro de uma empresa, que é se fixar muito dentro no networking interno. Né? Ele usou lá o networking operacional e estratégico fantasticamente, só que ele fica preso nesse networking interno e isso não proporciona para ele exatamente o que você falou, a visão sistêmica do mercado, que é a visão do todo. Né? De como é que você pode aproveitar as oportunidades para a tua empresa, olhando para fora e trazendo oportunidades para dentro, e também num processo de movimentação, né, cara? Um processo de promoção e tudo mais. Cara, eu fiquei durante 14 anos no mercado corporativo. Nesses 14 anos, acho que eu fui promovido 7 vezes. Né? Eu não sei se é um indicador bom ou ruim, cara. Mas muito jovem, com 25 anos ali, eu já tinha um cargo de executivo muito legal, interagindo com presidente, vice-presidente, altos diretores e tal. E todas as minhas promoções aconteceram, logicamente, porque eu tinha resultado, então eu usava muito bem, e talvez de forma empírica ainda, não tinha um nível de consciência tão grande como eu tenho hoje, né, com networking, relações e tal, mas eu sempre fui muito bom nisso. Né? Sempre, logicamente, porque eu tinha resultado, então eu usava o networking operacional estratégico ao meu favor, né? Conseguia fazer boas relações que me tracionavam bons negócios e boas implantações de projetos, até fora do Brasil, né? A gente fez projetos na América Latina e tudo mais, né? E também, cara, as minhas promoções aconteceram porque eu tinha um bom networking tanto dentro quanto fora, né? E aí eu conseguia trazer essas características para dentro do meu negócio. E existem matérias, se o pessoal quiser buscar aí, algumas matérias bem legais de Harvard e tal, que o pessoal tem falado, que a busca mais... o profissional que as empresas mais buscam hoje, o líder, né, que as empresas mais buscam hoje é o tal do líder empreendedor corporativo, que é o cara que tem essa visão empreendedora, tem essa visão de negócios, tem um networking bacana fora desse ecossistema dessa empresa, que pode trazer uma série de insights para dentro, né? E consegue fazer com que os resultados da empresa sejam muito mais efetivos perante o propósito que essa empresa tem, né? Então, cara, relacionamento, relação com pessoas, o vulgo network aí que se perde tanto na interpretação das pessoas, não se faz trocando cartões no evento, não se faz só no happy hour, não se faz dando crachazada. Se faz com muita disciplina, né, cara? E com os 4 pilares que a gente falou. Tem que ter proximidade com essa relação, tem que ter, cara, reais intenções com as pessoas que estão se relacionando e próximas a você. Tem que ter a intensidade certa, que é esse negócio, pô, não fica 3 anos sem falar com o cara, né? Mantenha uma agenda, cara, que você vai falando com as pessoas. Né? E quando eu vou só voltar um passo no real interesse, é real interesse pela pessoa e não só pelos projetos dela. Né? Muitos negócios que eu fechei aqui, cara, com a República de Negócios, a minha empresa, nesse processo nas consultorias e na intermediação de negócios que a gente fazia aqui, foram fechadas porque a gente se conectou com a pessoa. Entendeu? E aí as mensagens têm uma diferença. Isso eu ensino no método Cross Networking aqui das minhas mentorias. Né? E por fim, acompanhar. Eu não sei quantas pessoas tem aí seu diário de bordo, né? Isso aqui funciona que é uma beleza, gente. Caderno, você anotar as suas reuniões, fazer realmente... Ah, Glauco, é fazer uma ata? Não, cara, não é fazer uma ata. É fazer, de fato, um diário de bordo com todos os detalhes daquela reunião, daquela pessoa, para que você consiga se conectar com ela num patamar diferenciado do que simples relação mercantil, simples relação de projeto. É uma relação pessoal. Somos seres humanos, seres do fazer e somos seres emocionais. Nós compramos as coisas pela emoção e justificamos pela razão. Então, quanto mais emoção nós colocarmos na nossa venda, no propósito que nós temos para aquilo que fazemos, mais as pessoas se conectarão, terão uma conexão conosco.
Vão ter os loucos aí, galera, normal. Eu fui um psicopata do trabalho, tá? Para quem estiver na live me conhecer aí, que trabalhou comigo, sabe o que eu tô falando. Tem uma aqui, ó, falando que sempre foi o seu diferencial, e você sempre gerou resultados, te admiro por isso. Agora tem o lado... Ele trabalhou comigo lá, altos paus lá, né, Madeira? Não, mas eu acho que assim, esse lance que você falou de ser psicopata e de aprender, né? Porque, cara, é isso que você falou, a gente faz muita coisa de forma empírica, a gente faz as coisas do jeito que aprendeu, como que aprendeu. Então, até mesmo esse cara que eu conversei nessa época, uma, ele não soube lidar comigo, duas, eu não soube lidar de volta com ele, né? Porque assim, quando vem uma pessoa que está num outro lado, a gente tem uma oportunidade de ajudar as pessoas também a sacarem que, cara, veja, né? É tão bonito quando alguém chega e sabe, às vezes vem para mim e fala, Paulo, não sei o que dizer. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Passou bem? Legal, o que você precisa? Vamos lá agora, né? E essa é uma característica, né, Paulão, que os líderes precisam ter, né, cara, de ouvir mais, né, escutar, né, que ouvir tem uma diferença entre ouvir e escutar, né, lembra da escutativa, né, cara, escutar mais as suas equipes, escutar mais o que move essas pessoas da sua equipe. Eu me lembro que na época do mercado corporativo também, cara, a gente tinha uma tendência muito desse negócio de comissão, bônus, né, a grana, né, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né, e tinha muito esse negócio e tal, não sei o que, cara, e a gente começou a perceber em determinado momento que algumas pessoas não se moviam lá por isso, né, teve um caso em específico lá, Paulo, eu era líder de um grupo, porra, gente pra cacete lá, né, cara, e a gente começou a fazer uns diagnósticos, né, do trabalho da galera. E a gente criou um certificado, a gente fala, pô, cara, mandou bem pra caramba, foi super top e tal, não sei o quê. E dessas avaliações que a gente fez, cara, uma funcionária nossa, o nome dela é Juliana, lembro até hoje, ela levou isso pra casa, ela mostrou para os filhos dela, cara, ela mostrou pro marido dela. E ela se orgulhava daquilo, cara, aquilo foi um troféu muito maior se tivesse dado dinheiro para ela e tal, porque ela se sentiu realizada, porque ela vinha de uma jornada de muita porrada, muitos líderes só porrada, 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 e ninguém, na verdade, parou para ensiná-la, né, a fazer alguma coisa. E ela teve isso na minha gestão, quando eu estava com ela na liderança, e ela me confidenciou isso depois, que isso estava na casa dela, né, cara, e ela mostrou para os filhos dela. Isso, cara, arrepia, né, não dá para ver, mas arrepia, cara, porque a gente se conecta com a pessoa, né, cara, tem né? Não existe CNPJ, né, bichão? Existe CPF, né, cara? Existe gente comprando gente lidando com gente comprando de gente. Isso que você está falando é muito legal, porque é aquela história, né? A gente vê, que nem essa conversa que a gente falou lá no começo, que as pessoas falam assim, as pessoas hoje não têm compromisso. Cara, se você a única coisa que você oferece de volta é dinheiro, e o seu único atrativo é dinheiro, então se dinheiro é atrativo, quem oferecer mais dinheiro ganha. É isso aí. Né? Então tem que ter um propósito, tem que ter um significado, e a pessoa tem que sentir que ela é importante, sabe? Que ela tem valor, que você sabe o nome dela. Eu trabalhei, o meu primeiro projeto na área de tecnologia foi na TAM, né? E eu trabalhei lá em 1997. E aí, cara, eu achava interessante. Um momento eu trabalhei implantando o sistema nas oficinas da TAM. E eu achava um barato, porque assim, geralmente é aquela história, né? Quando o chefe chega, a galera fica, ih, o chefe chegou, fica aquela coisa, ninguém quer, né? Já o pessoal olha pro lado, se fecha, não sei o quê. E, cara, quando o comandante Rolim, que era o presidente da TAM na época, ele chegava, parecia que o Papai Noel tinha chegado, cara. O comandante tá aí, o pessoal ficava tudo em alvoroço, né? E eu achava um barato, né? Porque ele ia chegando, cara, o pessoal saía das oficinas assim, juro, igual, o pessoal assim, oi, ele ia, cara, pegava na mão, fala fulano, como é que tá, e não sei o quê, e ele entrava na oficina, cara, e como que tá aí, o pessoal mostrava, e eu achava o máximo, porque assim, a coisa acontecia de um jeito, ele vinha, ele era o presidente, ele era o cara bambambam, ele era o cara que tinha...
ele estava com a equipe e não deixava de ser presidente. É, E não deixava de estar com a equipe. Né? Então, ele tinha uma relação tão forte que as pessoas queriam trabalhar por ele. Por ele. Os caras queriam e se conectavam com o propósito da empresa. E é uma coisa que eu trabalho, eu acho legal isso. Eu trabalho com os meus clientes, que é um lema que eu aprendi lá, que é muito bacana. Que era o seguinte, eu aprendi trabalhando na oficina deles lá. Toda vez, Glauco, toda vez que um avião dava um problema, cara, aquilo ali virava um formigueiro, os caras ficavam doidos. Eles ficavam doidos, começavam a fazer de tudo para botar. Eles falavam assim, cara, avião não pode ficar no chão, avião tem que voar. Por quê? Tinha uma consciência inteira na empresa de que avião parado era perda de dinheiro, era prejuízo, era deixar de faturar, era criar problema com o cliente, era... E os caras, eles tinham essa consciência. Então fazia-se um esforço, cara. Então, tipo assim, porra, eu tenho que ir embora, já deu expediente. Não, o avião tá no chão, a gente vai botar esse negócio para voar. Então ficava uma força-tarefa. Mas por quê? Era todo mundo entender e se engajar com o propósito. Engajado com o cara, né? Olha, engajava com a equipe, com o cara, sabe? Eu tenho uma equação de resultados. Será que a gente deve falar para a galera aí? Vocês querem saber qual é a equação? São teorias glauquianas, hein, cara? Teorias glauquianas. Mas eu tem tenho que montar um adendo. Tem que montar um adendo no seu livro, Teorias Glauquianas ali. Ó. Pessoal, vocês querem saber essa teoria do Glauco? A gente está escrevendo aqui, cara, um dos livros que a gente está escrevendo são dos posts, né? E a gente está organizando. Então vai ter muita teoria glauquiana dentro de todos os posts, né, que a gente fez nos últimos anos. Tá bem legal. Bom, se a galera quiser saber, manda um joinha aí que eu falo qual que é a equação de resultados que eu acredito, né? Só fazer um parênteses aqui, cara. O Gonzaga Guiar disse aqui, ó, que aprendizado, muita luz essa live, cara. Obrigado, a gente aprende muito com vocês também, cara. Né? E o King, né, disse aqui que aprendi isso usando... errando, pois não fazia. Quando adicionei o hábito hábito e percebi que um caderno diário faz muita diferença, cara, faz uma diferença enorme para você lembrar. Nossa cabeça não vai lembrar de nada. Bom, tivemos aqui uma série de joinhas. Vamos falar sobre a equação de resultado, né, cara? Qual é a equação de resultado? Cara, a equação de resultado é o seguinte, cliente fidelizado mais equipe comprometida é igual a resultado esperado. Tá? Então, se você, líder da empresa, se você, dono da empresa que também é um líder, estiver fazendo qualquer coisa que você não está próximo do seu cliente ou está próximo da sua equipe, reavalie o seu processo porque você está fazendo alguma coisa errada, de verdade. Tá? Cliente é o que traz o resultado para dentro, equipe é quem faz esse resultado acontecer. Então, chegar lá fora, chegar no cliente, né? Não existe ou não deveriam existir outras coisas mais importantes dentro do seu pareto aí de execução diária, né, do que essas duas coisas. Glauco, mais o financeiro, cara, é indicador. Glauco, mais a implantação de projetos, é indicador. Se você conseguir estabelecer 5 KPIs aí, 5 indicadores mais importantes para o teu negócio. Por que 5, Glauco? Porque cabe na palma da mão, cara, você não vai esquecer. Né? Então, os mais importantes, porque tem cara que tem 20 indicadores, né, meu? Beleza, aí a gente avalia, mas deve ter um parênteses nessa história, né, cara? Uhum. Eu falo pro pessoal assim, sobre essa coisa do indicador, e uma das coisas que eu trabalho nas minhas mentorias com as empresas, eu falo assim, cara, o que é importante? O que é importante na tua área? Então, lista 5 coisas que são importantes para você naquela área e cobra essas coisas. Acompanha e cobra. Né? E isso é importante, você tem que ficar em cima e valer. Porque tem gente que às vezes deixa... É isso que você falou, né? Ah, eu vou ter 30. Não, brother, é muita coisa. Aí você vai ficar, sabe, caçando pelo... Aí você vai colocar entre uma coisa importantíssima, apagar o fogo na empresa ou secar gelo. Aí você fala que os dois têm prioridade zero, os dois são importantíssimos. Aí o estagiário decide enxugar gelo e a empresa pega fogo. E aí? Existe a técnica do empilhamento de prioridades, né, cara? Você pode ter 30 prioridades, mas se você começa a empilhá-las uma em cima da outra e você falar qual é a prioridade zero, é o seguinte, cara, se eu não fizer pênalti, essa é a mais importante. Aí você vem com a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Essa é uma técnica muito usada nas empresas, para quem está no mundo corporativo, para corte de pessoas, né, cara? O famoso OBZ aí, né? Base zero, né? Mas você pode usar isso de uma forma um pouco mais produtiva para não ferrar ninguém, né, cara? Com as suas prioridades de atividades, cara. O que é mais importante você fazer? Empilhe essas prioridades, né? Vê qual que é a prioridade 0, qual que é a prioridade 1, 2, 3, 4 e 5, e você vai chegar que essas 5 aqui vão ser o teu Pareto, bichão. Entendeu? Que é 80% do teu resultado vai tá em cima disso. E você vai chegar à conclusão que é a tua equipe, que são os seus clientes, entendeu? Então, uma coisa leva a outra, né? E se você falar assim, cara, eu tô com dificuldade de montar isso, eu não sei montar isso, cara, tem que consultar as pessoas que sabem, tem que buscar uma consultoria, tem que buscar um coach, tem que buscar um mentor, tem que buscar uma orientação para te dar essa luz, né? Porque assim, uma das coisas que também eu acho até legal, já que a gente está falando de networking, eu acho que muitas vezes uma das coisas que para muitos líderes, né, que nem você falou assim, velha indústria e tal, né? Mas eu falo muito sobre o pensamento conservador, é que o líder não pode falhar, o líder não pode ter dúvida, o líder tem que ser um cara de certeza e ação absoluta e tal. Bro, tem hora que você não sabe o que você faz. Tem hora que você tá meio perdido, tem hora que, ok, você tá com cagaço, você tá com... E aí, você vai ficar em cima, você vai ficar em cima do muro ou você vai deixar o leite entornar para depois ver o que faz? Não, cara, busca ajuda, busca ajuda. Eu acho que uma das partes que são interessantes adicionar, às vezes, no networking, né, é também ter um contato que de vez em quando vem te dar uma levantada, porque a gente acha que é só por cima e, cara, às vezes a gente pode chegar e, me ajuda, né? Eu vou entrar naquele processo de porrada com empatia, né? Acho que a decisão mais burra de uma pessoa inteligente, cara, é não investir nela mesma, né? E não pedir ajuda. Né? A gente acha que a gente vai sair sozinho, a gente tem uma certa certeza e não vai, cara. Eu tô falando disso porque eu tive depressão profissional, né? Porque eu estava no mercado financeiro. Quem me tirou dessa depressão profissional foi um processo de coaching, né, cara? Um cara maravilhoso, o Eduardo Rachid, recomendo muito. Eduardo, tá aí? Ô, Edu, se você estiver assistindo, um beijo no seu coração, cara. Você me ajudou muito lá atrás. Somos amigos e parceiros até hoje. O Edu hoje faz parte da minha Masterclass. Eu tenho a oportunidade hoje de contribuir com ele, assim como ele contribuiu comigo lá atrás. E assim, cara, existem 3 coisas importantes que a galera precisa entender também, que é o seguinte, né? Para você ter o resultado que você quer, você precisa ter 3 coisas também. Uma boa estratégia, né? Conexões com as pessoas certas e metodologia, tá? Vamos pro lúdico? Ninguém faz um bolo sem uma receita. Não. Né? Então, é método, né? Mas pensa nisso, cara. A receita do bolo é método, né? Então, você precisa ter um método, você precisa ter um método que é comprovado, validado, que outras pessoas tiveram resultados. Não é pílula mágica. Jamais venderei uma pílula mágica para alguém, porque eu não acredito nelas e já caí nesse conto também, entendeu? Né? Mas entendam. E o networking de vocês, de novo, tem mais poder do que vocês podem imaginar. Talvez a promoção que você está querendo atingir nos próximos anos, no próximo ano, vai ser alavancada pelo teu networking. Talvez o grande negócio que você quer fechar, o grande projeto que você quer implantar, vai ser impulsionado pelo seu networking. E por que talvez, Paulo, fala assim, o Glauco é louco? Não, cara, porque assim, se você não fizer, se você não entrar em ação, nada vai acontecer. Entendeu? E o grande ponto é isso, a gente fica no campo das ideias e a gente não entra em ação. E para mim não tem resultado sem ação, cara. Não. Exatamente. Uma das coisas que eu falo muito para as minhas equipes, né, que eu treino, que eu faço as minhas mentorias, é a questão da atitude, né? É uma coisa de atitude. Então, é tão importante quanto isso. Claro, eu incentivo as pessoas, compartilha, conversa, troca ideia e tal, mas no fundo, no final, você vai ter que tomar uma decisão. E você vai ter que bancar essa decisão, né? O líder, o diferencial dele é esse, né? E ele vai chamar a responsabilidade para ele, né? Ó, eu decidi, nós escolhemos, nós entendemos, nós levantamos, mas eu decidi. Por isso, e eu banco essa decisão. E não adianta depois, sabe, ficar
Ah, foi, não foi, pô, por que será que não está acontecendo as coisas? Precisa ter esse passo, precisa sair de cima do muro e tem que chamar a responsabilidade para si, porque também depois não adianta falar assim, então, mas foi fulano que mandou fazer, mas brother, É, alguém botou o revólver na tua cabeça, como que é isso, né? é. E assim, né, a galera que está aí no processo de liderança, tem equipe e tal, é assim, primeiro tem uma equipe muito melhor do que você, né, cara, que complemente os seus gaps, não tenha medo disso, né, cara. Interagir com muita gente tinha medo de ter pessoas melhores do que ela na equipe, é uma puta cagada. E a segunda coisa que eu valorizo muito na questão de liderança, cara, é que as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, têm que ter os mesmos valores virtuosos que eu tenho. Né? Isso para mim é primordial. Assim, eu tive pessoas geniais que trabalharam comigo, mas eram extremamente escrotas com pessoas assim, não compartilhavam os mesmos valores que eu e, cara, podia ser genial, mas não ia trabalhar comigo. Né? Então tem uma questão de valores virtuosos muito importante nesse processo, né? Eu estava escrevendo um texto hoje, né? Há um tempinho atrás, eu estive no Google. Eu fui fazer um benchmarking lá com o pessoal da RH. Eles abrem o RH deles para fazer benchmarking. É um lance muito legal, né? O Google é incrível. Legal, né? E eles estavam falando sobre um lance deles de avaliação de resultado que eu achei que é fantástico. O que eles fazem? Eles têm as metas, os objetivos que as pessoas têm que bater. Mas não é só avaliado se você bateu ou não bateu a sua meta, se você chegou ou não ao objetivo. É avaliado como. Se você não foi by the book, se você não seguiu as regras, se você deu um pelé em alguém, se você, sabe, queimou uma largada, se você puxou o tapete de alguém, se você deu uma rasteira onde não devia, você pagou um suborno, cara, zera, não adianta. Não adianta ter resultado enfiando o dedo no olho do outro, não adianta ter resultado puxando cadeira do outro. Os caras querem que você faça a coisa direito. Senão, não vale, né? Então, eu acredito também nisso. Porque também, assim, sabe, Glauco, isso que você falou é um lance muito legal. Porque as pessoas às vezes pensam assim, eu vou trazer esse cara, ele é uma erva daninha, né? Mas ele dá resultado. Então, mas se ele está apunhalando alguém pelas costas, por que ele não vai apunhalar você? Você está puxando o tapete dos outros, por que ele não vai puxar o seu? Né? Enfim, né? De novo, né, Paulão? São escolhas, né, cara? Mas a gente está aqui para trazer uma contribuição para a galera refletir sobre isso, né, cara? Eu gosto de provocar, né, nesse sentido e também de transformar isso, sabe? Você falou um lance no começo da live que eu achei muito legal, Glauco, sobre o lance de lidar com o fornecedor, e teve um case que eu trabalhei que e tinha um comprador de uma empresa e o pessoal adorava ele. Mas eles sabiam que ele era meio turrão, eles sabiam que ele era meio bruto, e ele intimidava as pessoas, né? Tanto dentro da empresa quanto os fornecedores. Os fornecedores se cagavam para falar com ele, né? De medo do cara. E uma coisa que eu trabalhei com ele, eu falei assim, cara, você está vendo que você tem muito resultado, as pessoas tendo medo de você. Você já pensou quanto mais resultado você vai ter se as pessoas, ao invés de te terem medo, te admirarem? É isso aí, cara. Em vez de você ser temido, as pessoas fazerem as coisas para você porque você é querido, né? Tem aquele ditado, né? Palavras movem, exemplo arrasta, né, cara? Total, né? E foi legal a transformação que rolou com esse cara, né? O pessoal viu ele mudar, assim, muito, né? E você vê assim, porque no final das contas, cara, o cara que às vezes fica batendo demais ou forçando um networking que não tem nada a ver, ele se desgasta muito, né, Glauco? Assim, cara, eu acredito muito no networking, é isso que eu faço hoje, né? Ensino as pessoas a se relacionarem no mercado para fazer mais negócios. Tenho feito algumas mentorias aqui de transição de carreira, a galera que está em processo de transição, indo para o mercado empreendedor, empresarial, né? E uma galera que percebeu que precisa trabalhar melhor as suas relações aí para conseguir alcançar os cargos que almejam, né? Então, assim, é importantíssimo. E você que é líder hoje, assim, proporcione networking para sua equipe. Isso vai ser importantíssimo. Eles vão te agradecer muito, tá? Eu tenho feedbacks aqui de uma galera que passou comigo, que foi, né, colaborador meu,
Um deles está na Colômbia agora, numa grande empresa. E, cara, ele mandou um feedback outro dia pelo LinkedIn incrível, cara, que quem ele o exemplo de profissional que ele é, de executivo, foi espelhado nas nossas experiências, enfim, cara, isso é muito gratificante. Você, como líder, ter presenciado a formação de outras pessoas, né? E o networking vai ajudar muito essas pessoas. Talvez o cara não cresça com você porque você não tem espaço para ele, mas se ele crescer em outro lugar e você foi o cara que proporcionou isso para ele, ele vai te levar junto, né? E isso proporciona negócios e oportunidades também. Paulão, eu acho que a gente está chegando no final. Limite aqui. Né? A horinha de live, ela cai, né? Antes que eles derrubem a gente, vamos sair educadamente. Agradecer, Glauco, brigadíssimo, cara, por participar dessa live. Né? Eu acredito que o pessoal que está aí assistindo com a gente até agora está gostando. Flávia, legal, que ótimo que você está aqui. Pessoal, vai ficar gravada aqui essa live, vai ficar disponível por 24 horas. Depois vou dar um jeito de publicar. Segue o Glauco. Segue o Glauco. Boa, galera. Glauco Vega Oficial. Gente, vocês curtiram? Joga nos corações, joga uns joinhas aí pra gente. Obrigado pela audiência. Glauco, brigadão mais uma vez, viu, cara? Eu que agradeço, Paulo. Agradeço pela oportunidade, agradeço por ter podido compartilhar conhecimento com a galera. Esse é um dos meus propósitos maiores aqui, né, cara? A gente aprendeu que conteúdo é o novo petróleo, então vamos compartilhar conteúdo. Muitos corações, muito obrigado. E, galera, sigam lá, Glauco Vega Oficial ou República de Negócios, 2 perfis que eu tenho, e me mandem perguntas lá no direct que eu vou responder a todo mundo, beleza? Maravilha. Gente, brigadíssimo. Um beijo para todo mundo. Valeu, Glaucão. Valeu, cara. Foco, fé. Até, turma. Tchau, tchau.